Olá, eu sou a Tatiana Javis e vou explicar a resolução da questão 1.1. Na letra A, é pedido para construir um autômato finito determinístico que reconheça a linguagem W, tal que W termina em 01. Para construir o autômato, nós utilizaremos o software JFlab e vamos começar demonstrando o caminho direto, que seria o caminho caso a entrada fosse exatamente 01. Então, seriam utilizados 3 estados, sendo que 0 o estado inicial, com uma transição 0 para o estado Q1 e uma transição 1 para o estado final Q2. Bom, como a nossa palavra precisa terminar em 01, nós utilizaremos o estado Q1 para representar a penúltima entrada da palavra, que tem que ser um 0. Dessa forma, representando a penúltima entrada da palavra, o estado Q1 ele só pode receber transições 0 vindo dos outros estados, ou dele mesmo. Tá? E o estado Q2, ele vai representar a última entrada da palavra, que ela precisa ser um 1 antecedido por um 0. Então, o estado Q2 ele só pode receber uma transição 1 vinda de Q1. Então, nesse formato atual, o meu autômato ele já conseguiria receber palavras terminadas em 01, mas somente se esse 01 fosse a primeira sequência 01 da palavra. Vamos supor que a minha palavra ela chegou numa sequência 01 e está aqui no meu estado final. Mas que após esse 01, eu recebo uma entrada 1. A gente percebe, que o Q2 ele não tem uma transição definida para o 1. E que essa transição ela não poderia ir para o Q1, porque ele só pode receber transições 0. Então, para solucionar esse problema, nós criaríamos uma transição partindo de Q2 e voltando ao estado inicial. E dessa forma, eu teria o meu autômato capaz de aceitar somente palavras que de fato terminassem com a sequência 01 e não que a sequência somente fizesse parte. Então, nós podemos fazer aqui um teste, testar algumas entradas, e nós percebemos, que as entradas aceitas são justamente aquelas que terminam em 01. E nós temos aqui, por exemplo, essa palavra que ela tem uma sequência 01, porém, em seguida nós temos um 1. Isso direcionaria, significaria que a palavra chegaria no estado final, porém, quando esse 1 chegasse, ele seria enviado de volta ao estado inicial. Na parte B, é pedida a construção de um autômato não determinístico que reconheça a mesma linguagem W. Então, nós temos aqui o autômato já construído. Ele é composto por 3 estados, Q0, Q1 e Q2. Assim como no exemplo anterior, o estado Q1 representa a penúltima entrada da palavra, que tem que ser 0. E o estado Q2 representa a última entrada, que tem que ser 1. Então, Q1 só pode receber uma transição 0 e Q2 só pode receber uma transição 1 vinda do estado anterior, que no caso é Q1. Então, falando do funcionamento do autômato, nós temos que o estado inicial Q0 vai manter todas as entradas lidas pela máquina, sejam elas 0 ou 1. E não deterministicamente, ele vai criar uma réplica do autômato a cada entrada 0 recebida. Porque ele precisa verificar se essa entrada 0 ela é a última da palavra. Então, a cada entrada 0, uma cópia do autômato permanece em Q0 e uma vai para o estado Q1. Chegando no estado Q1, caso em seguida da entrada eu tenha outro 0, a cópia que estava em Q1 ela morre e eu permaneço apenas com uma cópia de Q0. Mas agora, caso eu esteja em Q1 e a entrada que eu tenho em seguida seja um 1, o meu autômato vai para o estado final. E caso no estado final não haja mais nenhuma entrada em seguida, essa palavra vai ser reconhecida. Mas se ainda houver alguma entrada, seja ela um 0 ou um 1, a minha cópia vai morrer, porque eu não tenho nenhuma transição definida aqui no estado Q2.
Ou seja, para uma palavra estar em Q2, ela tem que de fato terminar em 0 e 1, porque não tem transições definidas para outras opções de entrada que podem ocorrer após uma sequência 0 1. Então, a palavra ela só vai ser aceita de fato se a sequência final da palavra for 0 1. Caso contrário, as cópias vão morrer ou vão permanecer no estado Q0 ou Q1. Então, nós podemos fazer o teste também com algumas palavras, né? E verificar que de fato aquelas que são aceitas são apenas as que terminam em 0, 1. Então, uma palavra aqui, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Ela foi aceita, tem uma sequência de 1, uma sequência de 0, mas no final ela termina em 0, 1. Bom, então este aqui seria o nosso autômato finito não determinístico. Olá, eu me chamo David Barbosa e irei apresentar a questão ponto 2 do trabalho de Teoria da Computação. Bom, a questão nos pede para escolhermos duas palavras que pertencem ao grupo de membros das expressões nos dada e duas palavras que não pertencem a esses membros. Para melhor simplificação, eu desenhei os autômatos correspondentes das expressões com suas respectivas com seus status e suas respectivas transições. Bom, vamos começar pela letra A. Aqui temos B concatenado com B, concatenado com A, esses dois últimos estrelas, que haverá esse retorno, e concatenado com A novamente. Bom, de posse deste autômato, as palavras escolhidas como aceitas foram BBAA, que nada mais é do que a sequência direta deste autômato. Seguindo aqui temos BBAA e a palavra BBABAA, que demonstrando aqui seria B, B, A, aí ao retorno da palavra vazia, e temos B, A novamente, e terminamos com a palavra A. Logo, essas foram as duas palavras escolhidas como aceitas, pertencentes aos membros deste autômato. Outrora, as palavras não aceitas seriam a palavra A somente, né? E a palavra BA, ambas com a mesma justificativa, visto que as duas primeiras palavras aqui deste autômato seriam B, então não pertence ao membro deste autômato. Indo para a letra B, temos A concatenado com B, união de B concatenado com A concatenado com B. Este é o autômato resultante. E as palavras aceitas, como podemos ver, vai seguir a mesma lógica da questão anterior, só que agora duas ramificações. Então eu escolhi AB, que é a ramificação de cima, a sequência direta da ramificação de cima, A e B, e BAB, que é a sequência direta da ramificação de baixo, B, A e B. Agora, as palavras não aceitas, que não pertencem aos membros deste autômato, seria a BB e a A. Ambas também com justificativa, visto que tanto na ramificação de cima quanto na ramificação de baixo, as duas primeiras palavras elas são diferentes. Então, logo, nem BB nem A são pertencentes aos membros deste autômato. Indo agora para a letra C, temos agora no conceito de somatório, que esse somatório vai fazer com que seja possível todas as palavras, que haja todas as palavras possíveis deste autômato. E as palavras escolhidas foram as palavras A, que como visto aqui seria a primeira ramificação, que ela é uma resultante possível do somatório, e também a palavra BA, que é a mesma situação, é a segunda ramificação aqui do meio, e também uma das palavras resultantes do somatório. Agora, palavras não aceitas, que não pertencem aos membros, seriam a palavra B, visto que onde há B aqui no autômato é acompanhada também da palavra A. Então, somente B não seria possível, não pertence a este membro, não pertence aos membros deste autômato. E também BB, que é a mesma situação.
onde B também está sempre acompanhado de A, e BB, no caso, mesmo nos somatórios, não seria possível aqui neste autômata. Olá, eu sou o João Fonseca e eu vou falar sobre a parte 2 do trabalho de teoria da computação. Bom, segundo o enunciado, é considerado o alfabeto AB e a linguagem que está sendo mostrada agora. Então, pede-se, na letra A, uma gramática livre do contexto que gere a linguagem. Então, de acordo com, pelas aulas quanto pelo material didático da disciplina, uma gramática livre do contexto, ela é composta de 4 elementos, onde o primeiro é o conjunto finito denominado de variáveis, o segundo elemento é o conjunto finito disjunto do primeiro conjunto, denominado de terminais. O terceiro elemento seria o conjunto finito de regras, cada regra sendo uma variável. E o último conjunto é a variável inicial do processo. A gramática é a seguinte: G igual a, tendo nosso primeiro elemento como S, nosso segundo elemento como AB, nosso terceiro como R e nosso quarto como S. Então, a partir daí, nós temos o seguinte: o nosso primeiro elemento, que seriam as variáveis, conjunto finito de variáveis, seria S, que é definido pela regra. AB seriam nossos terminais que são compostos diretamente pelo nosso alfabeto, analogamente compostos pelo alfabeto. Temos a nossa regra R, o nosso conjunto de regras R, e a nossa variável inicial S. Certo? Então, na letra B, nós temos o seguinte enunciado: escolha uma palavra de comprimento maior que 5, pertencente à linguagem, e faça a derivação mais à esquerda da palavra na linguagem. Então, temos a palavra escolhida, que foi AAA, hashtag BBBB. Então, o número de A's e de B's deve ser igual pela linguagem que foi definida. Então, nós temos a inserção da regra na primeira vez, foi inserido o S, que é substituído pelo ASB. Então, temos como resultado ASB. Então, ao inserir a regra novamente, nós temos a substituição por ASB novamente. Dessa vez, nós temos AASBB. Já na terceira iteração, nós temos o valor já de 3 A's e de 3 B's. E na quarta iteração, nós temos o valor de 4 A's e de 4 B's com um S na frente. Por fim, substituímos o S pelo hashtag e assim temos a construção da palavra que foi proposta. Na letra C, foi pedida a construção da árvore de derivação, a árvore de Parse, para a derivação feita no item anterior. Então temos aqui a nossa palavra, que são 4 A's, 4 B's, entre um hashtag, e assim temos a inserção, a quantidade de S's que foram inseridos, no caso foram 5 S's que foram inseridos para a construção dessa palavra. O primeiro S, como pode ser visto, foi a inserção da primeira variável, e assim foi substituindo, até nós temos a construção exata. Então, essa árvore ela foi feita de acordo com o material didático, a estrutura dessa árvore foi feita tanto pelas aulas quanto pelo nosso livro, o material didático da disciplina. Por fim, é perguntado se a gramática é ambígua, e a resposta é que ela não é ambígua, pois ela não gera mais um tipo de derivação à esquerda, mais de um tipo de derivação à esquerda. No caso, existe só um caminho para gerar cada palavra. Não existem outras alternativas, por isso a ambiguidade ela não faz parte nesse caso. Por fim, temos a construção do nosso autômato com pilha. Essa figura é o nosso autômato com pilha. Ele foi feito na plataforma Lucidchart e optamos por essa plataforma para tentar deixar o máximo possível com os autômatos que são mostrados no material didático quando se é remetido a um diagrama de autômato com pilha na seção do capítulo 2. Então, no estado inicial do autômato é inserido primeiramente o cifrão. Esse cifrão, ele marca a região inferior da pilha, ele marca o fundo da pilha, justamente antes das entradas serem lidas e serem começadas a inserção delas. Primeiramente, no primeiro estado, após o cifrão, são inseridos os valores de A à medida que eles são lidos. Então, esses valores de A são lidos até ser lido o valor de hashtag, que então vai denotar uma mudança de estado. A partir daí, serão lidos os valores de B. Então, para cada valor de B lido, um valor de A será retirado da pilha, até que a quantidade de A's e de B's sejam iguais, como é dito pela linguagem. Então, a partir daí, os B's são lidos até que os valores sejam iguais. Então, a partir daí, é chegado à etapa final, ao estado final do autômato. E, no caso, retira o cifrão que foi inicialmente colocado. Então, esse cifrão ele é retirado. E, a partir daí, é inserido o valor do E comercial para, a partir desse momento, então, o autômato não receber mais nenhum valor de entradas vazias, no caso, o valor do símbolo epsilon. Então, esse seria o nosso autômato, com base no que foi proposto. E assim se encerra a nossa atividade. Agradeço a atenção. Muito obrigado.